Saudações, tropa! Tudo beleza por aí? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Coach Militar. Se você ainda não conhecia o canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Maltama e a minha missão por aqui é inspirar você e te ajudar a passar no concurso dos seus sonhos e ser um militar de carreira, além de esclarecer fatos e compartilhar experiências sobre a vida militar, principalmente a carreira de terceiro sargento do Exército. Me pediram muito para falar sobre o tiro de guerra, como funciona a incorporação, o que é o tiro de guerra, como é que se dá a instrução no TG, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você já me acompanha há mais tempo aqui no canal, você sabe que eu fui um militar do tiro de guerra. No ano de 2002, eu fui incorporado no tiro de guerra 05020 em Campo Largo, no Paraná, que é uma unidade bem pequena, que tinha apenas 50 atiradores e um sargento. Então, para você entender melhor como que funciona o tiro de guerra, eu preciso explicar um pouco do processo de educação militar em geral. De uma forma geral, o militar ele é educado em vários períodos diferentes. Tem o período básico, que é quando o militar aprende tudo que é o básico para a carreira militar, e todos os militares passam pelo período básico. Em qualquer tipo de unidade militar você vai ter o período básico. Seja num quartel normal, num batalhão, seja no tiro de guerra, seja na ESA, na SpaceX, sempre tem o período básico. E o período básico é justamente para dar o alicerce, a base de formação do militar. E esse período básico é o que é a base do tiro de guerra. Nós vamos ver isso com detalhes daqui a pouco. Depois do período básico, os militares em geral passam por um período de qualificação, que é o período onde o militar vai estar aprendendo a sua função específica. Então, se ele vai ser de infantaria, ele vai aprender a função de infantaria. Se ele vai ser de cavalaria, cavalaria, comunicações, etc. E na tropa, o soldado vai aprender uma função bem específica. Se ele vai ser o soldado fuzileiro, se ele vai ser o soldado atirador da T4, se ele vai ser o soldado atirador de metralhadora, se ele vai ser o soldado do rancho, que é o camarada que faz a comida, se ele vai ser o soldado auxiliar do armeiro, enfim. Ele vai aprender a sua função específica, tá certo? E isso é no período de qualificação. Então há uma qualificação militar. E aí após isso, para os cabos, soldados e os sargentos e oficiais que estão na tropa, tem o período de adestramento, que é um período onde a tropa vai se adestrar. Primeiro nível pelotão, depois nível subunidade, companhia, depois nível unidade, depois níveis maiores, guarnição, etc. Então tem o período básico, período de qualificação e o período de adestramento. Esses três períodos compõem a educação militar em geral. No tiro de guerra, o que acontece é que o militar passa por instruções apenas do período básico. Para o soldado normal, que incorpora num batalhão comum, num regimento, num grupo, ele vai ter esse período básico com uma duração média de 2 meses e meio a 3 meses. Então, o que o soldado aprende em 2 meses e meio no quartel, por sua rotina ser intensiva no modelo de internato no começo, o soldado do tiro de guerra aprende em 1 ano de serviço. Então, digamos que o período básico fica dividido em 1 ano. E nesse 1 ano, o militar vai para o quartel, para o tiro de guerra, apenas 2 horas por dia. No meu caso, eu ia das 5h30 da manhã às 7h30 da manhã. Então, era mais ou menos isso aí que acontecia. Então, das 5h30 às 7h30 da manhã, eu ia para o quartel e tinha as instruções do período básico. Então, no que a gente aprendia a marchar, aprendia os regulamentos militares, continência, educação física, aprendemos a dar tiro, aprendemos a fazer posto de bloqueio e controle de estradas, aprendemos a fazer posto de segurança estático, aprendemos as teorias sobre orientação, navegação, fizemos marcha. Tudo que o soldado faz no período básico, a gente fez no tiro de guerra durante 1 ano. Então, é basicamente isso que é a essência do tiro de guerra. O tiro de guerra ele é uma unidade que ela é uma parceria entre o exército e a prefeitura do município. Então, varia muito a constituição do tiro de guerra. Tem tiro de guerra bem pequeno, que foi como que eu fiz o serviço, que é um tiro de guerra com 1 sargento e 50 atiradores e monitores. E tem outros tiros de guerra que são grandes. Tem tiro de guerra, por exemplo, lá em Maringá, que são 5 sargentos, tem 1 sargento comandante e mais 4 sargentos que comandam os pelotões, né,
os pelotões de atiradores, então tem 2 períodos às vezes, então varia muito da cidade. E como é uma parceria municipal, do município com o Exército, o maior interesse é do município. Então o município paga alguns benefícios para os militares que são da carreira. Por exemplo, o sargento lá na minha cidade, ele tinha uma casa, o aluguel era pago pelo município, ele tinha mais alguns bizus que o município dava para ele lá, tinha funcionários civis no tiro de guerra que eram pagos pelo município. Então o interesse principal em manter o tiro de guerra é do município. E para o Exército também é bom, porque faz parte da doutrina militar. O camarada do tiro de guerra, ele é formado um soldado atirador ou um cabo monitor de 2ª categoria. Por quê? Porque ele não tem a qualificação militar. Ele apenas é um soldado combatente básico. E a função dele, basicamente, é proteger o seu município. Então as atividades do tiro de guerra são feitas para que o militar tenha condições, em algum caso de guerra, em algum caso de treta, aí, o militar poder proteger o seu próprio município. Então as técnicas e práticas do TG são baseadas na defesa de localidade. O militar do TG não vai para o exterior fazer alguma missão de combate fora, caso seja necessário. Quem faz isso são os militares de 1ª categoria, formados nos batalhões, regimentos, grupos de quartéis maiores. Tá? Então o militar do TG ele tem a missão de defesa local. Além dessas questões estruturais do Exército, o TG é uma unidade muito simples, é uma unidade em que a instrução é liderada por sargentos, então o comandante do tiro de guerra é um subtenente ou sargento que tem experiência com tropa e que se remete direto à região militar. Então a subordinação do TG é direto à região militar, à seção dos tiros de guerra. Então geralmente quem comanda a seção de tiro de guerra é um major ou um oficial superior, coronel, tenente-coronel, e que vai estar fazendo inspeções para verificar a qualidade de instrução e tal. Então o tiro de guerra é uma unidade muito interessante de se servir. No meu caso, para mim foi uma aventura estar no tiro de guerra. Eu senti que não tinha muita ligação com a ESA, né, nem com a tropa, porque o tiro de guerra tudo é mais tranquilo, tudo é mais relaxado. Como tem um sargento só, no meu caso, era mais tranquilo o serviço. O sargento se dedicava muito, era um cara muito padrão. Então eu quero mandar um grande abraço para hoje em dia capitão aposentado Nicanor, que foi meu comandante. Aprendi muito com ele. E ele se dedicava muito no serviço, mas como é um sargento só, a coisa fica mais tranquilona. Então o soldado de tiro de guerra, geralmente o padrão de formação não se compara com o padrão da tropa. Por quê? Porque não tem oficiais, porque não tem cabos, porque não tem outros sargentos. Não há uma referência tão grande com relação ao exército como ele é mesmo. Outras coisas que há de salientar no tiro de guerra: tem serviço no tiro de guerra, como qualquer quartel, tem um serviço, só que geralmente não é um serviço armado. Então o militar tira um serviço lá de cacetete, né? A galera zoava a gente que tirava o serviço de cacetete, mas é isso aí. Tem serviço no final de semana também. Tem 2 campos pequenos, que são mais um bivac, né? Que você passa à noite lá um dia, faz uma marcha e tal. E alguns tiros de guerra têm acampamentos, atividades um pouquinho mais duradouras, de 2 ou 3 dias. Mas de uma forma geral, a instrução do TG é muito tranquila, é muito de boa, é um bom passo para quem quer iniciar. Então se você tem interesse em conhecer um pouquinho da carreira militar, em servir, se tem o TG na sua cidade, você se alista e se você for voluntário, você pode servir no tiro de guerra, tá certo? Então é mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre o TG. Tem várias outras coisas que dá para falar, mas por enquanto é isso, beleza? Esse foi o tema do vídeo de hoje. Se você gostou, dá uma curtida aí, deixe seus comentários, perguntas, sugestões. Se você quer saber mais algo sobre o TG, manda ver aí nos comentários que eu vou estar respondendo, beleza? Um grande abraço, coach militar, até o próximo!